Ele não deixou nada escrito. Tudo que sabemos de seus pensamentos foi compilado pelo seu discípulo Platão, assim como também é a sua vida, com poucos e esparsos detalhes de sua trajetória. Conta-se que quando jovem, serviu ao exército e lutou contra Esparta na Guerra do Peloponeso. Relatos indicam que ele andava com um traje simples por Atenas, perdido em pensamentos, mas carismático, atraía muitos admiradores com suas perguntas críticas. Em 399 a.C., ele foi condenado por corromper os jovens e desrespeitar os deuses. Mas, em vez de fugir, ele preferiu aceitar a sentença e tomar cicuta voluntariamente. Sua morte foi emblemática e serviu como expressão máxima da integridade moral e da liberdade do pensar. Ora, pense comigo, um homem que dedica sua vida em busca do autoconhecimento, que olha para dentro de si em busca de respostas, que questiona incansavelmente e não aceita a imposição da maioria. Um homem que enxerga muito além do pensamento coletivo e do senso comum, e ainda assim conseguiu refletir minuciosamente sobre questões que outros não enxergavam. Um homem que nunca se calou e não se curvou perante as autoridades. Um homem que optou pela morte ao invés de uma vida censurada e silenciada por autoridades. Tudo isso faz de Sócrates o arquétipo perfeito de um verdadeiro filósofo. Fala, pensadores! Aqui quem vos fala é Dirceu Emiliano, seu professor de filosofia. E na aula de hoje nós vamos explorar algumas ideias e conceitos sobre a vida de um dos maiores pensadores de todos os tempos. Então, junte-se a nós nessa jornada em busca do conhecimento e compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários de onde você é ou qualquer uma outra questão. E não perca a chance de expandir sua visão de mundo e continuar a refletir sobre as questões mais fundamentais da existência humana. Então, roda a vinheta e bora para a aula. Bom, é comum que seja em Sócrates que pensamos quando falemos a palavra filosofia. E não é à toa que dividimos a filosofia entre pré-socráticos, os socráticos e os pós-socráticos. Por isso que essa aula é tão ou mais importante que as anteriores. Ainda que não seja uma divisão altamente precisa, é suficiente para mostrar a marca que Sócrates deixou no pensamento ocidental. Se antes os filósofos estavam preocupados com a origem do universo e com uma explicação não mítica dos fenômenos da natureza, Sócrates mudou totalmente o contexto do pensar. Como disse o filósofo romano Cícero, Sócrates fez com que a filosofia descesse do céu e a estabeleceu nas cidades. Introduziu-a nas casas e fez com que ela investigasse a vida, a ética, o que é bom e o que é ruim. Ele tirou o foco do cosmos, dos grandes mistérios externos ao homem e pisou no chão, olhou para dentro de si e buscou as respostas. Sócrates é considerado por muitos o primeiro humanista da história. Questões acerca do ser humano são primordiais na sua obra. Uma obra que ele não deixou de próprio punho. Sócrates nunca escreveu uma palavra, pelo menos não para deixar de herança à posteridade. Tudo que sabemos sobre a vida de Sócrates e o seu pensamento vem em grande parte das obras dos seus discípulos e uma pequena parte dos seus rivais. Em especial se destacam dois discípulos, Xenofontes e Platão, sendo este último o mais conhecido, e o mais célebre também. Até mesmo entre os dois discípulos, as informações sobre Sócrates são bastante conflitantes.
Enquanto Xenofontes provavelmente parece não entender com uma certa profundidade o pensamento sobre o seu mestre, Platão provavelmente foi além da mera documentação. E é difícil saber o quanto dos diálogos escritos por Platão narram Sócrates fielmente e o quanto fazem de Sócrates apenas um personagem para as ideias do próprio Platão. O fato de não ter deixado nada escrito e as informações contraditórias sobre Sócrates já fizeram até que teses fossem levantadas de que ele foi somente um personagem, não uma pessoa real. Vocês conseguem entender? Mas são muitas as evidências documentais, não só dos seus alunos, como de vários grandes nomes contemporâneos a ele. Ou acreditamos que Sócrates foi um delírio coletivo, ou acreditamos no que é bem mais provável, né? Ele realmente existiu. E que, apesar de não ter escrito nada, são muitas as frases atribuídas a Sócrates, por meio de terceiros. Curiosamente, duas das frases mais famosas do filósofo, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei, não foram exatamente ditas por ele. Como assim, professor? Bom, vamos à análise. Essa frase, vamos analisar a primeira frase, sem a redundância que normalmente é usada, conhece-te a ti mesmo. Essa frase orientou Sócrates a buscar respostas dentro de si e não na vastidão do universo, como os pré-socráticos faziam. Ele entendeu que para ter conhecimento acerca do externo, era necessário saber os limites internos, os limites da própria ignorância e remover ideias pré-concebidas. Só assim alcançaria a verdade. Mas conhece-te a ti mesmo? Não é de Sócrates. Essa frase ficava na entrada do templo de Delfo, o que leva à origem da segunda frase, só sei que nada sei. E isso me lembra bem meu professor, o Dr. Paulo Roberto Conze. Em todas as disciplinas que tive com ele, ele sempre lembrava a importância de sermos humildes, e ele falava sempre, só sei que nada sei. É uma das frases mais conhecidas da história da filosofia, mas Sócrates nunca disse isso. O que acontece é o seguinte: na verdade, Sócrates nunca falou isso. Essa frase não está nos textos platônicos. Na Grécia Antiga havia um templo dedicado ao deus Apolo. Nesse templo havia uma sacerdotisa chamada Itia. Ela era chamada de oráculo porque conseguia falar sobre muitas coisas sábias e também sobre o que aconteceria no futuro. Um belo dia, segue a narrativa, o meu amigo Querofonte, que era general, isso contando Sócrates, foi até o oráculo de Delfo e perguntou a Pitionisa se alguém era mais sábio que Sócrates. Ao passo que ele disse não, que a oráculo disse não, que Sócrates realmente era o mais sábio dos homens. Quando Sócrates ficou sabendo disso, ele simplesmente não acreditou que era o mais sábio dos homens. Mas se Pitionisa falou, é porque deve ter alguma verdade aí. Então Sócrates começou uma investigação. Sócrates saiu daí para investigar o que Pitionisa falou, indo a praças públicas, conversar com pessoas que eram consideradas mais sábias na época, em busca de saber se elas sabiam o que diziam saber. Conseguiu entender? Porque se ele chegasse à conclusão de que de fato elas não sabiam dizer o que estavam dizendo, ele ia ter ideia de que o oráculo tinha se enganado. Então ele foi e fez da sua vida essa prática. Toda vez que ele conversava com alguém e constatava que essa pessoa não sabia o que dizia saber, ele ficava conversando, raciocinando com ele mesmo. Porra, será que eu acho que eu sou mais sábio mesmo. Eu acho que eu sou mais sábio. Olha aí, o oposto do só sei que nada sei. E ele continua. Pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois nada de bom e nada de belo. Mas enquanto
eu penso em saber o que eu não sei, mesmo não sabendo saber, é provável que também eu seja mais sábio. Olha aí o contrário de novo, de não sei que só sei que nada sei. Continuando a narrativa de Sócrates, ele provavelmente, portanto, que eu seja mais sábio que ele em uma pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, eu também não penso saber. Vocês estão entendendo? Ora, essa frase não está querendo dizer em absoluto que Sócrates não sabe nada. A interpretação é que Sócrates tem consciência de seus próprios limites. É isso que ele está querendo dizer. Sócrates tinha uma preocupação muito clara em ter convicções relativas a valores, a responsabilidade moral e ética. Sócrates está pregando uma espécie de humildade intelectual. Ele conhecia a limitação de seus próprios saberes. Ele não está dizendo que não sabe nada. O que ele está dizendo é que a gente precisa investigar os próprios limites do saber. E é isso que é uma das lições mais preciosas da filosofia. Ora, Sócrates prega uma espécie de humildade intelectual, a ponto de você não ter nenhum problema mesmo em dizer, porra, cara, eu não sei falar sobre isso, eu não sei. Bom, ele dizia que as pessoas não sabem nada de belo ou de bom, mas finge que sabe. Em contrapartida, ele assumia a própria ignorância, assumia aquilo que não sabia, e só devido a isso já era mais sábio. Ora, resumindo de forma simplória e anacrônica, nós chegamos à mais célebre frase: só sei que nada sei. Mas isso pelo fato dele assumir suas limitações e não se aventurar em assuntos que não dominava, e assim assumir sua própria ignorância. Foram desses diálogos entre Sócrates e diversas outras pessoas em Atenas que surgiu uma das contribuições mais importantes para a história da filosofia, a dialética socrática, que, de acordo com Sócrates, aquela ideia de que cada um tem a sua verdade rebaixa a verdade ao nível da opinião. Ele dizia que ninguém é dono da verdade e que a filosofia se ocupa justamente em buscá-la. A melhor forma de chegar até a verdade é por meio do diálogo. A dialética socrática, ela tem basicamente, são dois componentes, a ironia e a maiêutica. A ironia, em sua etimologia, deriva de dissimulação, porque Sócrates ocultava suas verdadeiras intenções, se passando por alguém ignorante quanto ao tema do saber, e a partir daí fazendo sucessivas perguntas ao interlocutor, para que ele fosse obrigado a expor seus pensamentos rasos e contraditórios. Entenda, a ideia de Sócrates não era ridicularizar ninguém, mas sim purificar o entendimento, desfazer ideias preconcebidas e chegar à essência da questão. A segunda parte é a maiêutica, que em tradução livre seria algo como dar à luz. Conta a história que a mãe de Sócrates foi uma parteira, e o filósofo dizia que assim como sua mãe, ele também dava luz, mas em vez de dar luz a crianças, ele dava luz a ideias. A metáfora serve para ilustrar que Sócrates não detinha o conhecimento. Ele simplesmente extraía o conhecimento que já existia no interior das pessoas. Esse tipo de diálogo foi muito além das praças, muito além das ruas, dos lugares, das cidades, e acabou cutucando a ferida da alta sociedade ateniense. Não era interesse dos poderosos que pessoas comuns, trabalhadores e pensadores se questionassem sobre, de fato, o que é justiça, por exemplo. Então Sócrates passou a ser considerado uma ameaça à democracia. Democracia, aliás, que Sócrates não via com bons olhos. No livro 6 da República de Platão, em um diálogo com Admanto, Sócrates compara a sociedade ao navio, o que ficou famoso como a alegoria do navio.
ou o navio do Estado. Ele questiona Adimanto sobre quem deveria comandar no navio, qualquer pessoa ou pessoas especialmente treinadas em navegação. Adimanto, é claro que responde que é a segunda, né? Então, Sócrates então pergunta por que acreditamos que qualquer pessoa aleatória sem preparo prévio poderia ser eleita para governante do Estado. Bom, ele defendia que votar não é algo que devemos fazer intuitivamente, mas uma habilidade que deve ser aprendida. Deixar qualquer uma pessoa sem educação votar seria tão irresponsável ou mais irresponsável do que pôr uma pessoa aleatória no comando de um navio em meio a uma tempestade. Alguns veem a posição de Sócrates como elitista, outros como uma forma de se afastar a probabilidade de um governo baseado em exploração do medo, seguido de respostas simples e vazias vindo de uma elite demagógica que explora a população, uma população frágil sem instrução. E hoje nós vemos pessoas defendendo a democracia que, aliás, nasceu em Atenas, com unhas e dentes, sem nunca se questionarem sobre as possíveis falhas desse sistema político. Por essas e várias outras provocações, Sócrates foi acusado de introduzir falsos deuses e corromper a juventude, sendo finalmente condenado ao suicídio por ingestão de cicuta quando tinha cerca de 70 anos. Apesar de ter a escolha de não cometer o suicídio, caso abrisse mão de seus princípios e cessasse os questionamentos, se desculpasse, Sócrates optou pela morte. E aqui entra uma das mais famosas citações corretamente atribuída a Sócrates. Uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. É importante entender que o peso da morte era diferente naquela época e naquela sociedade. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e numa provável vida após a morte. E se ainda hoje não conseguimos definir exatamente o que é arte, o que é justiça, o que é beleza, mesmo que tenham surgido diferentes explicações ao decorrer dos séculos, boa parte pode ser atribuída a Sócrates. Obrigado, Sócrates. Bom, parece senso comum que o mundo não seja tão preto e branco, que existam várias nuances entre os extremos. Mas foi Sócrates quem introduziu uma grande cortina cinza entre esses tons. Pense bem, um homem que dedica a sua vida em busca do autoconhecimento, que olha para dentro de si em busca de respostas, que questiona incansavelmente e não aceita a imposição da maioria. Um cara que enxerga muito além do pensamento coletivo e do senso comum e ainda assim reflete minuciosamente sobre questões que outros não enxergavam na época. Um homem que não se cala e não se curva perante a nenhuma autoridade. Um homem que opta pela morte ao invés de uma vida censurada e silenciada. Esse foi o maior de todos os filósofos. E lembre-se, filosofia é a arte de pensar, de questionar, de duvidar, de buscar o sentido da vida, do mundo e de si mesmo. Filosofia é a ciência do saber, de argumentar, de analisar, de compreender a lógica, a ética, a estética, a metafísica. Filosofia é um convite ao diálogo, de ouvir, de falar, de respeitar a diversidade, a pluralidade, a complexidade. Filosofia é o desafio de aprender a ler, a escrever e refletir sobre os grandes pensadores, as grandes ideias e as grandes questões da humanidade.